Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de festa, essa manhã de vitória, essa manhã, Senhor, em que nos alimentamos, Senhor, da realidade do Senhor, fomos fortalecidos, fomos, Senhor, revigorados. Senhor, obrigado porque dia após dia o Senhor tem sido nosso alimento, o Senhor tem sido nosso pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, Senhor, para nos suprir, para nos nutrir, para nos fortalecer. Ainda nessa semana, continua nos fortalecendo, Senhor, diante das batalhas, diante, Senhor, das dificuldades. Estamos, Senhor, em guerra, e, Senhor, que nós em momento algum venhamos a depender da nossa própria força, mas venhamos a depender do Senhor, venhamos a depender da Tua palavra, venhamos a depender, Senhor, ó, das Tuas promessas, Senhor, vivendo pela fé, ó, vivendo, Senhor, com a visão alargada concernente à Tua vontade. Abençoa, Senhor, os irmãos que aqui estão, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, cada um daqueles que invocam o nome do Senhor, supra os irmãos com todas as necessidades, supra os irmãos, Senhor, com tudo aquilo que eles necessitam. Senhor, seja, Senhor, para com cada um dos nossos irmãos, Senhor, vida, Senhor, satisfação, alegria e paz no Espírito. Oh, Senhor, esteja abençoando também, Senhor. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, usar desse momento para se expressar, para, Senhor, suprir a Tua igreja, para suprir, Senhor, o Teu povo. Senhor, nós Te louvamos ainda pela porção dessa semana que nós desfrutamos da palavra profética. Obrigado pelo Teu falar atual, o Teu falar de direção, o Teu falar, Senhor, que tem nos conduzido ao reino. Obrigado, Senhor, porque em nada o Senhor nos deixa, Senhor, em nenhuma necessidade. Em tudo o Senhor nos supre. Obrigado, Senhor. Dê-nos um coração mais grato. Dê-nos um coração, Senhor, de maior agradecimento ao Senhor. Senhor, nós te amamos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Como o Flávio deu início ontem, essa semana e durante as 3 próximas, nós já desfrutamos uma, mais 2, nós estamos desfrutando de uma palavra atual que está, durante esse tempo, substituindo o nosso alimento diário. Os irmãos que aqui estão, que têm esse desfrute, sabem que nós estamos desfrutando do livro Quem Tem Ouvidos Ouça. Esse livro está baseado em Apocalipse, principalmente nos capítulos 2 e 3. Então, eu peço que os irmãos, foquem na palavra, aprenda a estabelecer na sua vida limites. Porque às vezes nós estamos aqui ouvindo da palavra e nós já estamos preocupados lá fora. Aprenda a estabelecer limites com as suas coisas, minhas coisas, vocês ficam para depois. Depois eu resolvo. Agora eu vou focar na palavra do Senhor. Porque senão nós ficamos atribulados. Senão nós não focamos nem numa coisa nem em outra. Entendeu? O mundo é mau. Os dias são maus. E tudo que vem do mundo é para tirar a nossa paz e o nosso desfrute para com o Senhor. Então estabeleça limite. Esse momento em que eu estou aqui, esse momento é meu para com o Senhor. Esse momento é meu, é minha consagração para com o Senhor. Esse momento é do Senhor e de mais ninguém. Não iguale o Senhor às coisas seculares. Não iguale ao Senhor às outras coisas. Dê primazia àquele que morreu por nós e por nós ressuscitou. Então, vamos focar na palavra. Amém? No que o Senhor nos falou essa semana, como o Flávio começou ontem. Hoje nós iremos entrar nos aspectos práticos da igreja em Pérgamo. Mas antes disso, abre Apocalipse capítulo 1.
Versículo 9 fala: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, irmão vosso e companheiro. João foi o último dos apóstolos. João foi o último que sobrou daqueles que andaram com o Senhor. E João estava preso na ilha chamada Patmos. João era um preso do Império Romano. João era um preso político. E ele estava naquela ilha a fim de ser o quê? A fim de passar por sofrimento, a fim de perecer, a fim de sucumbir. Mas João nos dá um detalhe muito importante, que ele estava ali, não por causa das suas escolhas próprias. Ele não estava sofrendo por causa das suas escolhas próprias, que também vem sofrimento diante daquilo que nós optamos. Mas João fala que ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Se você vai passar por algum sofrimento, algum tipo de dificuldade, passe por causa da palavra e por causa de Cristo. E ele fala o seguinte: achei-me em espírito. O livro de Apocalipse, nós estamos vendo agora, nós iremos ver algumas porções. O livro de Apocalipse nos ensina a vivermos no alto. O livro de Apocalipse, irmão, ele não é literal. Eu quero que você entenda isso. Tem muitas pessoas ontem compartilhando ali, nós falamos que é o livro mais comentado, mas é o livro mais temido. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. Por quê? Ali fala de dragão vermelho, ali fala de besta, ali fala de chifres, ali fala de olhos, ali fala de... Presta atenção, meu irmão, Apocalipse não é literal. O que está escrito preto no branco aqui não é exatamente o que João viu. Não foi isso literal que João viu e escreveu, certo? João não viu um grande dragão vermelho. Tudo que João viu, ele não conseguiria passar senão por figuras, senão por exemplos. O que ele viu, ele não conseguiria passar, deixar registrado para nós, senão por meio dessa forma como ele deixou. Então, Apocalipse, ele é um livro que Flávio falou ontem. Qual que é o significado de Apocalipse? Revelação. Então, para eu e você entrarmos em Apocalipse, nós precisamos de revelação. Senão você vai ficar vendo aí, literalmente aquele dragãozão vermelho. Você vai ficar vendo ali aquela besta, Entendeu? Por isso que muitas pessoas têm medo. Só tem medo de Apocalipse aquele a quem Apocalipse ainda não foi revelado. Porque se Apocalipse for revelado para você, você vai amar Apocalipse, porque Apocalipse é a conclusão de todas as coisas. Apocalipse é o livro de vitória. Apocalipse é o livro da vitória do Senhor. Apocalipse é o livro, como o Flávio falou ontem, Gênesis 1, 2, Apocalipse 21 e 22. Apocalipse é a conclusão de todas as coisas. Por isso que eu e você precisamos orar ao Senhor. Senhor, me dê o espírito de sabedoria e de revelação. Porque senão você vai ler e essas palavras vão botar terror em você. Você vai ficar com medo. Entendeu, irmãos?
Nós precisamos ter esse discernimento. Então não é literalmente o que João viu, ele escreveu. Ele usou, ele viu, ele falou, agora como que eu vou passar para eles? Como que eu vou escrever isso que eu estou vendo? Eu vou usar essa figura. Entendeu? Porque senão nós ficamos com medo, não compreendemos nada, não entendemos nada. Deixa marcado Apocalipse 1 e vai comigo lá para 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios não, perdão, 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Segunda Coríntios 12, 1. Fala o seguinte, isso é Paulo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do... Você presta atenção nisso. Ainda, se necessário, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. O que é visão? O que você vê. O que é revelação? É quando você entende o que você vê. Entendeu? Lembra de Daniel capítulo 10, versículo de 7 a 11? Quando Daniel teve um sonho? E Daniel sonhou, ele não entendia nada do que ele estava vendo. Ele teve uma visão, mas não teve uma revelação. Quando ele teve a visão, ele ficou angustiado. Quem conhece o livro de Daniel sabe. Ele ficou angustiado e aquilo angustiou ele. E ele orou ao Senhor para compreender aquilo que ele tinha visto. Aí depois, mais para frente, o anjo veio e revelou a Daniel o que ele tinha visto. Então, irmãos, a visão é o que você vê. A revelação é quando você entende o que você vê. Então, mas se você não vê, não tem como te ser revelado. Primeiro você precisa ver. Primeiro você precisa conhecer a Bíblia. Primeiro você precisa ler Bíblia. Primeiro você precisa se constituir da palavra. Depois o Senhor vai te revelar a palavra. Como que Ele te revela algo que você nunca viu? Deus me revela. Mas te revela o quê? Nunca leu. Não sabe o que está escrito. Como que Ele vai te revelar o que você não conhece? Primeiro, irmãos, vem a visão. Ainda que não convém, passarei as... Paulo foi ao terceiro céu. E Paulo teve visões. Mas Paulo não somente teve visões. Paulo teve cerca de 40 dias. Paulo teve um discipulado pessoal, ele e o Senhor. Um aprendizado, ele e o Senhor. O Senhor foi mostrando a visão e o Senhor foi revelando a visão. O Senhor foi mostrando para Paulo a economia neotestamentária de Deus. Aí foi o que levou a ele escrever as epístolas. Entendeu? Então você precisamos orar ao Senhor. O Senhor me revela, Senhor, a palavra que eu estou vendo e ouvindo. Eu preciso entender essa palavra. E não há outra forma, senão pelo, o que Paulo fala em Efésios, espírito de sabedoria e de revelação. Por isso que Paulo orou para os irmãos em Éfeso: Senhor, dê a esses irmãos espírito de sabedoria e de revelação. Então, porque senão nós não vamos compreender. E voltando para Apocalipse capítulo 1, ele fala o seguinte: achei-me espírito. Então o livro de Apocalipse é um livro que nos leva para o alto. É um livro que nos leva a vivermos no Espírito, porque no Espírito você tem as revelações do Senhor. Na sua mente humana, você nunca vai receber nenhuma revelação, você vai receber conhecimento. Mas, no Espírito, você ganha a revelação. Às vezes nós achamos que nós estamos tendo revelação, mas na verdade é muito conhecimento. Nós precisamos ter esse discernimento, irmãos. Nós precisamos aprender a discernir alma de espírito. Senão nós vamos estar achando
que eu sou igual a Imersão 2 falou aqui, tu vai achar que eu sou espiritual, na verdade eu não sou. Mas a minha alma é muito forte. Então nós temos que ter esse discernimento, discernir mente, discernir alma, discernir mente de consciência, discernir alma de espírito. Então quando ele fala aqui, voltei-me, versículo 10, perdão, achei-me em espírito. Então João nos ensina, independente do lugar que você estiver, você pode viver no espírito. Ele estava em Patmos, ele era um prisioneiro. Será que João não poderia estar reclamando? Poderia, mas João optou viver no espírito. Nós precisamos optar vivermos no espírito. Aí ele fala o seguinte, no dia do Senhor, Flávio falou isso aqui, que dia era esse? Se você ler depois João capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. Qual que é o dia do Senhor? Primeiro dia da semana. Qual que é o dia do Senhor? O dia que o Senhor ressuscitou. Então, provavelmente, de acordo com essa panorâmica, qual foi o dia que o Senhor revelou para João o Apocalipse? No domingo. No primeiro dia, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquela época, irmãos, eram 7 cidades da Ásia Menor. Sim, era a cidade de Éfeso, era a cidade de Esmirna, era a cidade de Pérgamo, era a cidade de Tiatira, e aí por diante. E em cada cidade havia uma igreja. Flávio falou sobre isso aqui ontem. Em cada cidade há uma igreja. Quem tem visão do corpo de Cristo sabe disso. Não são igrejas. São igreja. Não é plural, é singular. É um só corpo. Você viu essa mesa aqui agora? Por que antes, quando você chegou aqui, o pão não estava partido? Porque é um pão. Por que o pão só é partido na oração, após a bênção do Senhor? Porque representa um corpo nessa cidade. Então, quando esse pão ele é partido, cada pedaço representa um filho de Deus que creu em Cristo nessa cidade. E este pão também representa uma só igreja universal. Existe, irmãos, universal, uma igreja. Âmbito local, existe uma igreja. Lembra de Mateus capítulo 16, versículo 18? O que o Senhor fala? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas. Edificarei a minha igreja. Então há um só pão, há um só corpo, há uma só igreja. E quem faz parte dessa igreja, nessa cidade, vamos falar Carlos Chagas, no limite territorial do município, todos aqueles que creram no Senhor, fazem parte de uma só igreja. Que visão, né? Graças a Deus. Então, este pão que você comeu aqui, é um corpo, representando um corpo. Então, quando você pegou a sua porção, mostrando que você faz parte desse único corpo. Essa é a minha porção no corpo. Então, irmãos, quando João escreve as cartas às igrejas, eram 7 igrejas. Em 7 cidades. Uma cidade, uma igreja. Certo? Então era assim, geograficamente falando, era a igreja em Éfeso, igreja em Esmirna, igreja em Pérgamo, Tiatira, e aí por diante. Mas espiritualmente falando, o que representa essa carta? Uma só igreja com suas fases. Entendeu? Com suas fases.
uma criança, um bebê quando nasce, ele é bebê. Ele cresce mais um pouquinho, aí o que ele se torna? Se torna ali já uma criança. Depois cresce mais um pouco, um adolescente. Cresce mais um pouco, um jovem. Cresce mais um pouco, um adulto. Mais um pouquinho, a melhor idade. Aleluia. Da experiência, falando humanamente, falando, né? Experiência, maturidade. Isso que aconteceu nas eras da igreja. É a mesma pessoa quando nasceu até quando chegou na melhor idade? É a mesma pessoa, mas com fases diferentes. A carta às igrejas é isso, mostrando a igreja de Cristo nas suas fases. Sabia que a igreja tem fases? É como a lua? Não é à toa que a igreja, a lua tipifica a igreja. Não tem a lua cheia, não tem a lua minguante, não tem a lua crescente, não tem a lua nova. É isso. Agora você entendeu, né? Graças a Deus. Então, ele fala, voltando, o que vês, escreve as 7 cartas e manda as 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Sardes, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí você vai depois, nós não vamos ler por causa do tempo, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João fala a respeito de uma voz que ele ouviu, a respeito de uma visão que ele teve, de uma porta aberta e uma voz o chamando para o alto. Então, irmãos, nessa porção de Apocalipse, o Senhor está nos mostrando que nós precisamos aprender a vivermos no alto. A vivermos nas regiões em que nós aprenderemos a ver sob a ótica de Deus. Como Deus vê. Quem sabe qual que é o maior desejo do coração de Deus? Levar cada um de nós ver como Ele vê. Irmãos, isso está no coração de Deus e Deus anela tanto isso. Falou, olha, eu quero mostrar, eu quero levar Rodrigo a ver da maneira como eu vejo. Porque às vezes nós estamos em algumas situações, nós estamos vendo de forma tão limitada. E o Senhor fala, não, você precisa subir, quando você sobe, você vê panorâmico, você vê num todo. Então Apocalipse nos mostra um todo. Apocalipse nos mostra a visão de Deus, sob a ótica de Deus. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, começou em Éfeso, a igreja em Éfeso, a igreja do primeiro século, certo? A igreja de um bom padrão, a igreja de um bom serviço, a igreja de um bom controle de qualidade, mas uma igreja que havia falhado num item essencial. Uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Perdeu o seu primeiro amor, o seu amor pela palavra. Perdeu o seu anelo pela palavra, pela pessoa, pela presença do Senhor. Você lê as 7 igrejas de Apocalipse, tudo em comum entre elas. Ao vencedor, Flávio falou sobre isso aqui ontem. Quem tem ouvidos, ouça. Mas em Éfeso, a igreja em Éfeso, o Senhor fala, tenho porém contra ti. Em Esmirna ele não fala. E em Filadélfia ele não fala. Porque Esmirna já era uma igreja sofredora, foi os 3 primeiros séculos de perseguição ao cristianismo. Quem conhece a história sabe. A grande perseguição aos cristãos nos 3 primeiros séculos, irmãos, foi algo como nunca nós vimos em nenhuma época. Foi o que aconteceu nos 3 primeiros séculos de perseguição à igreja. Cristãos sendo queimados vivos, cristãos sendo jogados às feras, cristãos sendo crucificados, faltando madeira para fazer cruz, de tanto cristão que foi crucificado. Era uma igreja que saiu de Éfeso. O que levou, o que começou a decadência da igreja no primeiro século? A perca do primeiro amor. Irmãos, a
perca do primeiro amor é o resultado da degradação, leva à degradação. A perda da essência, o amor pela palavra, o desejo por estar com o Senhor, o desejo de servir o Senhor, o desejo de amar o Senhor. Irmãos, esse desejo, quando se perde, é o início da degradação. Aí despenca, meu irmão. Aí é ladeira abaixo. Porque quando Éfeso perde o primeiro amor, a igreja entra na fase de Esmirna. Esmirna no original grego é o quê? Mirra. Sofrimento. Então, nos 3 primeiros séculos da era da igreja, houve muito sofrimento. Por causa do abandono do primeiro amor. Mas abandonou porque o Senhor quis que abandonasse? Abandonou porque não vigiou, não se manteve sóbrio e vigilante. E aos poucos, foi perdendo. Irmãos, na nossa vida, se nós não vigiarmos, aos poucos, você vai perdendo. Por isso que nós falamos no início, o mundo lá fora quer te fazer perder o primeiro amor. O curso deste século quer te levar a perder o primeiro amor. E uma vez que você perde, irmãos, você entra numa fase triste da sua vida. Como aconteceu em Esmirna. Então passou por Esmirna, entrou agora a igreja, passa por Esmirna. Passa por Esmirna e chega em Pérgamo. O que significa Pérgamo, o nome Pérgamo no original grego? Alta torre. Alta torre, torre alta, fortificada. Mas em outra tradução também significa união, casamento. Presta atenção, a era da igreja, o que aconteceu? No primeiro século até o terceiro século, começa em Éfeso, muda para Esmirna. Nesses 3 primeiros séculos, lá no início eles tinham recebido a palavra, recebido o falar profético, recebido o cuidado dos profetas, recebido o apacentamento dos profetas que Deus usou, mas esses profetas, eles passaram. Então, quando os profetas passam, não houve quem dava continuidade. E a igreja foi entrando em degradação. Então, ou seja, começa a perseguição nos primeiros 3 séculos. Historiadores relatam que quanto mais era perseguida, mais crescia o número de cristãos. Aqueles imperadores, os Césares romanos, eles não entendiam como que você lança uma turma no Coliseu romano, amarrado ao seu corpo pele de animais, com o cheiro daquele animal, para atrair as feras, atrair os leões, atraírem ali aquelas feras terríveis para si. E o momento em que eles eram perseguidos e eram destraçados pelas feras, eles louvavam a Deus. Eles não entendiam por que e como que você coloca uma pessoa viva numa estaca de madeira, amarra ela, joga piche nela, joga combustível nela e joga em fogo, e ao ponto que ela está queimando, ela está louvando a Deus. Eles não entendiam isso. Porque o intuito era acabar. Mas o que aconteceu foi ao contrário, aumentou o número de cristãos. Então, o Império Romano viu o quê? Nós não podemos com essa turma. Porque eles são maiores do que nós em número. Lembra quando o faraó viu que o povo de Israel estava crescendo no Egito? Vamos dar um jeito de cessar o crescimento, senão eles vão tomar o nosso reino. Aí houve a matança dos primogênitos, lembra? Amém. Eles olharam e falaram, olha, como que nós vamos acabar com essa... Não está tendo jeito. Você mata um, aparece 3. Então Satanás, ele jogou da sua forma mais suja. Qual que é a forma mais suja que Satanás joga? O extermínio, o ataque, a perseguição, sim, a morte. Mas ele viu que isso não estava adiantando.
Aí entra aquele termo, né, aquele ditado que muitos usam. Se nós não podemos com eles, juntemo-nos a eles. Aí no início, na primeira parte do 4º século, o imperador romano Constantino decreta, por um lado foi muito bom, por outro lado, muito mal. Ele decreta o cristianismo religião oficial de Roma. A partir de hoje, os crentes podem cultuar a Deus de forma livre, ninguém vai persegui-los. Por um lado foi bom, mas por outro lado, nós queremos estar juntos com eles. Nós queremos estabelecer algumas coisinhas básicas para que nós cooperamos com eles e eles cooperam com nós. Certo? 4º século, início da fase da igreja em Pérgamo, que significa casamento. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 12 ao versículo 15. Apocalipse 2, 12 ao 15. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já começou aqui. Depois nós vamos ver. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Esse entre vós me tocou bastante. Depois eu vou mostrar para vocês aqui se der tempo. Meu tempo já está acabando também. Senhor Jesus, o relógio é contra mim, esse relógio, ele passa muito rápido. Então, versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, contra a igreja em Éfeso, o Senhor só tinha uma coisa, tenho porém contra ti que, quanto mais a igreja foi se degradando, mais aumentava os pontos negativos que o Senhor tinha contra ela. Porque aqui já não é tenho porém contra ti que, aqui fala tenho porém contra ti algumas coisas, aí é mais sério ainda. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Éfeso, quando ele escreve, ele usa nicolaítas, mas ele fala o ensinamento. Então, lá em Éfeso, no início do 1º século, o inimigo ele estava ensinando a doutrina dos nicolaítas. Aqui em Pérgamo, o que ele fala? Que sustentam, ou seja, ouviu, aprendeu, praticou e está sustentando. Você está entendendo, irmãos? Já não é mais ensinar a doutrina dos nicolaítas, é sustentar. Porque o que você sustenta? Algo que você já tem, que você já vive, que você já pratica. Então, meu irmão, Senhor Jesus, Pérgamo significa alta torre e significa também casamento e união. Quando se fala alta torre, por que nós lemos só esses versículos? Porque é o que falou no livro. A partir de amanhã já vai entrar no versículo 16. Então, lemos até aqui porque foi o que falou a porção dessa semana e queremos ser fiel a ela. Então, quando fala alta torre, o que isso quer dizer? Lembra da parábola da mostarda em Mateus capítulo 13? Mateus 13. Não sei se você entendeu quando você leu. Deixa marcado em Apocalipse para voltarmos aí. Mateus capítulo 13, versículo... Mateus 13, 31. Mateus 13, 31.
Outra parábola lhes propôs dizendo, Jesus, né? O reino dos céus, o que é o reino dos céus? Presta atenção. Reino dos céus, irmãos, é a autoridade de Deus, é o governo de Deus. Então, quando ele se fala reino dos céus, refere-se ao governo de Deus, certo? Certo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Tomou e plantou no seu campo uma semente, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, a de mostarda. E crescida é maior do que as hortaliças, mas a mostarda é uma hortaliça. Por que fala que ela se tornou maior do que a hortaliça em si? Ela não era para se tornar uma hortaliça? Aí aqui fala, é maior do que as hortaliças e se fez árvore. Mostarda não é árvore, árvore não é mostarda. De modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, quando a semente, o que é a semente? Mateus 13 ainda, versículo 4. 13, 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves as comeram. Quem que é o semeador? Cristo. E o que é a semente? A palavra. Cristo é o semeador. Lembra que quando Cristo esteve nessa terra, ele só semeava, irmãos, ó. O lugar que ele passava, ele estava semeando. Ele estava lançando sementes. Cristo é o semeador. A palavra é a semente. Então ele fala que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. Ela não penetrou no solo. O lugar que ela tinha que estar é no solo, onde ela foi lançada, no nosso coração. Agora o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Aí você lembra de Mateus 28, e será pregado este evangelho do reino. Mas a todos quantos ouvem, mas a todos que ouvem a palavra do reino, e não, aqui é um item que eu quero tocar, e não a compreendem. Vem o maligno e como que ele arrebata? Na dúvida de quem ouve. Quando você ouve uma palavra e tem dúvida, normal, todos nós temos dúvida. A questão não é a dúvida em si, a questão é ficar na dúvida. Se você está ouvindo a palavra e tem dúvida de algum aspecto, comunhão, irmãos, nós estamos aqui para isso. Ter comunhão com os irmãos, oração e ganhar luz, que o Senhor vai revelar aquela dúvida que você tem. Nós não estamos falando de dúvida a respeito de outras coisas. Está certo, se você for olhar a Bíblia, há muitas dúvidas. Mas nós estamos, em específico, da palavra profética que nós temos ouvido. É isso que nós estamos falando, certo? Ah, mas eu não estou entendendo esse negócio aí que está falando. Mas não busca ajuda, aí fica o quê? Não compreende. Não compreender, normal de todo mundo. Mas agora não buscar o esclarecimento, aí o que o inimigo vem? Opa! Porque o inimigo, ele vence na dúvida do homem. A serpente venceu na dúvida de Eva. Quando ele induziu Eva à dúvida, ele ganhou Eva. Entendeu? Quando o inimigo te lança uma dúvida, e você não esclarece e fica naquilo ali a vida inteira, aí vem a ave, ó, rouba a semente. Aí ela rouba a semente, aí a semente já não está no lugar que era para estar. Ela foi lançada, não é para a ave, ela foi lançada para o solo. Mas não germinou, não criou raiz, o que a ave veio? Comeu.
Porque no versículo 19 fala, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. O que é isso? Isso começou quando? Isso começou em Éfeso. Certo? Isso começou lá em Éfeso. A palavra foi falada, passou, a turma toda passou, morreu. Os discípulos, Paulo passou, João veio cuidar de Éfeso, também passou, Timóteo passou, todo mundo passou, e não tinha ninguém para dar continuidade ao encargo. Então eles ouviram a palavra, aquela palavra ficou solta, ó, não estou entendendo nada com nada. Éfeso, perde o primeiro amor, entra em Esmirna, chega em Pérgamo. O que aconteceu? A semente foi roubada não em Pérgamo, foi roubada em Éfeso. Entendeu? Quando o inimigo rouba a semente lá em Éfeso, em Pérgamo já há um resultado do perder a semente da palavra. Porque isso não é do dia para a noite, irmãos, isso leva um tempo, ó. Então quando fala aqui, versículo 19, e a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. O solo é aonde? O coração, semente é a palavra. Foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Por que ele fala no coração, mas não entrou no coração? Entrou, mas você precisa entender algo. O seu coração é constituído das 3 partes da sua alma, mais a consciência do Espírito. Então, enquanto a semente estava no seu coração, nas 3 partes da alma, o inimigo, ó, puxou. O inimigo só não tira o que está no Espírito. Uma vez que entrou no seu espírito, meu irmão, acabou para ele. Então ele tem que impedir o que? O fluxo de chegar no espírito. Se eu interrompo a conexão da palavra, da mente, para chegar no coração, que a parte do espírito, eu interrompi o jogo. Eu abortei a palavra. Entendeu ou não? Então, quando fala o coração, é que estava ainda na mente, que é parte do coração. A mente estava tendo dúvida, estava ali, ó. Mas será que é? Será que não é? Eu estou entendendo ou não estou entendendo? Não quero nem saber. Mas não busca ajuda, irmãos. Se você tem dúvida a respeito da palavra profética, comunhão, vamos ter comunhão com você, né, Flávio? Os irmãos estão aqui. Vamos ter comunhão? Vamos te esclarecer, trazer luz. Você vai ficar jubilante por saber que você faz parte dessa palavra. Então, essa semente, que era a semente de mostarda lançada lá em Éfeso, se tornou o quê? Uma hortaliça? Não, se tornou uma árvore. E a árvore é grande. Aí o significado de Pérgamo, torre alta. Entendeu? Mas o que levou ela a se tornar uma torre alta? A ação do inimigo. Porque presta atenção, algo sério que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção. O inimigo, ele consegue pegar a palavra, e ele consegue fazer o homem, por meio dessa palavra, se ensoberbecer. Entendeu? Ele consegue pegar o que foi falado por Deus, consegue fazer o homem recebê-la não de forma adequada, mas de forma como ele quer. Então, quando o homem recebe o que Deus fala de acordo com o que o homem quer, o homem se ensoberbece. Pérgamo virou aquela alta torre. Entendeu? Depois, se não entendeu, nós vamos ter mais comunhão depois. Eu preciso terminar aqui. É muita coisa, irmão. Senhor Jesus. Então, Pérgamo, tem ainda casamento. Aí o casamento nós já falamos, o que houve? Além de se tornar alta torre, ela se casou com as práticas mundanas. Sabe aquele negócio? Sabe aquele negócio? É o seguinte, ó, vocês podem reunir tranquilo, sossegado, ninguém vai perseguir vocês, mas vocês vão ter que falar o que nós queremos que vocês falem. Se não agradar os nossos ouvidos, não está bom. Tem pessoas que são assim. Se eu não ouço o que eu quero, para mim aquele lugar não serve.
Se não fala ali palavras de bajulação, ó, para mim não serve. Sabe o que vai acontecer nos finais dos tempos? O que está chegando? Homens, presta atenção nisso, homens que não têm um pingo da vida de Deus dentro de si, vão querer determinar o que pode ou não ser falado dentro de igreja. E se você fala contra o que foi determinado, ó, já não serve. Isso está próximo de acontecer. Que não tem um pingo de Deus dentro de si, mas que vão querer determinar o que pode ou não ser falado dentro de igreja. Isso já está acontecendo. Nós não estamos aqui para mercadejar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar o que Deus mandou falar. Pérgamo entrou união. Uniu-se o mundo com a igreja. Ou seja, aí o que aconteceu? Constantino era muito bem visto na sociedade, tinha muita influência. Tinha muitos simpatizantes, muitos simpatizavam com Constantino. Aí o que descobriram? Opa, Constantino agora é um cristão, nós também somos, olha a turma. Sem ter um ir de realidade, entrou para a igreja em Pérgamo, foram batizados sem ter um pingo de realidade. A igreja se tornou alta torre em números, ela cresceu em números. Números, quantidade dentro de igreja não necessariamente quer dizer o governo do Espírito. Certo? Certo? Então não fique triste. Às vezes você chegar numa reunião, ter 4, 5, 6, 10, 15 irmãos. Graças ao Senhor, o nosso número é bom. Mas não fique triste. Mas tem... Não, irmãos, não tem poucos irmãos. Tem aqueles que amam a palavra profética. E que não buscam ouvir aquilo que os ouvidos estão com comichão para ouvir. Coceira. Buscam ouvir aquilo que Deus tem para falar. É diferente. Entendeu, irmãos? Então Pérgamo se tornou o quê? Esse casamento. Início do 4º século. Casou a igreja, o mundo entrou para dentro da igreja. E a igreja passou a funcionar de acordo com o mundo. Com os princípios mundanos. Princípios mundanos. Aí o Senhor fala... Aí o versículo 12. Eu tenho que falar pelo menos esse versículo 12. Ao Senhor da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que ele começa a falar com a era da igreja em Pérgamo de espada? Hebreus 4, 4:12. Não é isso? Volta um pouquinho aí. Hebreus 4:12. O que o Senhor quis dizer com isso? Hebreus 4:12. Cadê? É isso mesmo? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas, e é apta para discernir. Por que em Pérgamo o Senhor já começa falando da espada? O Senhor falou: eu quero que vocês aprendam a fazer separação entre o que é meu e o que é do mundo. Porque vocês agora estão tudo junto e misturado. Entendeu? Está tudo junto e misturado o negócio. Então, ou seja, por que ele começa a falar aqui que da boca, essas coisas, diz aqui, ele tem a espada afiada de 2 gumes, ele está falando o quê? Eu quero que vocês aprendam a discernir o que é santo e o que é profano. O que é de Deus e o que não é de Deus. Certo? Por isso que ele fala a respeito da espada de 2 gumes, porque a igreja em Pérgamo não sabia disso. Aí ele fala a respeito de discernir os pensamentos, né? Discernir os pensamentos e propósitos. Onde que a semente foi plantada lá na igreja em Éfeso? No coração. Então, porque eles não discerniram, o inimigo veio, buscou. Entendeu, irmãos? Senhor Jesus, eu vou parar aqui no versículo 12. Não dá tempo de continuar por causa do tempo. Amém? Então,
Pérgamo. Onde que Pérgamo estava situada? A 80 quilômetros de Esmirna. Perto, né? Quem já esteve lá na região sabe disso aí. Pérgamo hospedava o templo da deusa Roma, chamada Roma, deusa Roma. Pérgamo tinha o templo de Zeus. Foi em Pérgamo que deu origem à produção do pergaminho. O pergaminho para escrever as cartas surgiu de Pérgamo. Pérgamo tinha um templo. Você já ouviu falar esse nome? Asclépio? Eu notei aqui na minha Bíblia. Asclépio. Sabe quem foi Asclépio? O deus da cura. Tinha um templo a deus Asclépio, que era o deus da cura. E qual que era o símbolo de Asclépio? 2 serpentes. Qual que é o símbolo da medicina? É um bastão com uma serpente ou 2 serpentes. Mas aquele símbolo, aquele bastão, o bastão de Asclépio, o deus da cura, sabia? Não? Você lembra como é o símbolo da medicina? Um bastão com a serpente enrolada? Aquela serpente, aquele bastão era o bastão, pesquisa depois, é o bastão de Asclépio, o deus da cura que tinha um templo em Pérgamo. Então, ou seja, a medicina surgiu de lá. Aí eles usam o símbolo, aquele bastão dele, com a serpente até hoje, como símbolo da medicina. Entendeu? Então é muita coisa, irmão. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar, ainda dá tempo de compartilhar em pequenos grupos, né? Depois, em tempo, nós continuamos o encargo. Amém? Jesus é o Senhor. Tinha mais